Graça e paz, igreja. Amém. Obrigado por me receber aqui nessa noite. Obrigado, pastor e pastores. É um privilégio, eu me sinto honrado, abençoado. E sempre é uma responsabilidade e é com muito temor no meu coração, mas também com um senso de alegria que eu estou aqui com vocês nessa noite. Amém? Eu sei que Deus, quando prepara esses caminhos, esses encontros, Ele tem propósitos. Eu tenho aprendido isso na minha vida. Deus está no controle de todas as coisas. Nós somos convidados para ministrar, e nesse final de semana, nessa conferência One Thing, que é uma conferência voltada, focada para jovens. One Thing acontece já há 17 anos nos Estados Unidos, nesse ministério que chama Casa Internacional de Oração em Kansas City, IHOP, International House of Prayer. E eu sou parte do IHOP de Kansas City há 2 anos e meio. Eu morei em Londres, na Inglaterra. Eu sou de São Paulo, zona norte de São Paulo. E aí estudei em São Paulo, morei em São Paulo, pastoreei em São Paulo um tempo. E o Senhor nos levou para a Inglaterra para estudarmos um pouco mais de teologia. Depois nós começamos uma igreja na nossa casa, e que se tornou uma célula, que se tornou nossa igreja. E aí nós pastoreamos por uma série de anos, quase 18 anos lá em Londres. E há 10 anos atrás o Senhor nos começou, acho que um pouco mais, 12 anos atrás, o Senhor começou a fazer uma revolução na nossa vida. Estava tudo ok na igreja, a igreja estava crescendo, não tinha nenhuma situação assim difícil de crise, mas o Senhor, aliás, do nosso ponto de vista naquela época, era um dos nossos melhores momentos de ministério, não é? Essa ideia que às vezes a gente tem que, ok, agora chegou a hora de Deus nos projetar. Nós estávamos lá em Londres há alguns anos, servindo ao Senhor. Eu tinha acabado de escrever um livro que era fruto de um tempo que eu tive alguns encontros com o Senhor, e o Senhor me deu algumas revelações sobre o avivamento. Minha esposa, o nome dela é Jaqueline Lodz. Ela não está aqui esse final de semana porque ela está ministrando numa outra conferência em Minas. Nós sempre estamos juntos, mas ela não está aqui hoje, ou esses dias, porque ela foi para uma outra conferência. E ela tinha acabado de gravar um CD. Estávamos lançando esse CD na Marcha para Jesus em São Paulo, em 2001, 2002. E foi assim muito impactante, porque eu não canto, ela é que estava lançando o CD. Eu tinha lançado o livro também. Nós estávamos com uma agenda super cheia para começarmos a ministrar. Eu tinha muitos amigos aqui no Brasil e muitas conexões. E quando ela estava subindo para cantar, quando ela foi chamada, estava tudo preparado para cantar e lançar o CD, que foi o que aconteceu. Ela ouviu audivelmente a voz do Espírito Santo, a voz do Senhor, tão forte que ela virou para trás para ver se alguém estava falando com ela. E a hora que ela pôs o pé no degrau para subir para o palco, o Senhor falou com ela a seguinte frase: "Você não pertence a este lugar." E aí ela ficou muito confusa e subiu, cantou, sem graça, desceu assim, o que aconteceu? E aí as pessoas da banda, aparentemente foi tudo normal, ok? Ela cantou, ok? Mas as pessoas até perguntaram: o que aconteceu com você, já que você estava estranha? Você está com... Ela, não, deixa para lá. E ela ficou ali por algumas horas e tentando entender isso que o Senhor tinha falado. Passaram-se umas 2 horas e pouco, chegou uma pessoa, entrou no fundo, no camarim onde eles ficavam. Era um evento muito grande e ela tinha uma coisa de identificação. Ela pôde entrar ali e ela perguntou: onde está a Jaqueline Kaufman, que é o nome do meio da minha esposa, o nome dela, Jaqueline Kaufman Lodz. E aí ela falou: sou eu. Aí a moça foi lá encontrar ela e disse: olha, você não sabe quem eu sou, e se apresentou para ela. A história é bem longa, eu estou dando a versão de 2 minutos para vocês, tá? Para dizer mais ou menos onde nós estamos e o que Deus está fazendo. E, na verdade, eu nem tinha planejado contar esse pouquinho da nossa jornada, mas tem tudo a ver com o que eu vou pregar hoje. Geralmente, quando eu prego essa mensagem, eu conto um pouco mais dessa história. Eu não tinha planejado fazer isso aqui à noite, mas acho que o Senhor está nisso. Amém? E aí, essa moça falou para ela: olha, eu dirigi por 2 horas, eu estava assistindo televisão, estava vendo você cantar na televisão, e muito bem,
tudo ok, mas o Espírito Santo falou comigo no meu sofá e disse, levanta, pega o teu carro e vai lá e fala com ela e me deu uma mensagem. E ela dirigiu por 2 horas, passou pelo meio de toda aquela multidão, tinha umas 3 milhões de pessoas, no Vale do Anhangabaú, era um evento, uma marcha para Jesus muito grande. E entrou lá e falou assim, eu fiz tudo isso porque o Senhor me mandou vir aqui te dizer uma coisa. E ela, ok, fala. O Senhor manda te dizer, você não pertence a esse lugar. Uau, a mesma frase. E aí ela voltou para Londres, nós voltamos para Londres, ela compartilhou comigo, falou, eu não sei, mas eu já tinha essa coisa aí. Bom, irmãos, isso começou uma jornada na vida da Jaque, minha esposa, e depois na minha própria vida, de nós continuarmos pastoreando a igreja, mas uma jornada de gastar horas e horas e horas todos os dias com o Senhor. Ela recebeu uma graça especial e ela passava literalmente, às vezes 10 horas no dia, às vezes 12 horas no dia, às vezes ela nem queria comer. Era muito intenso, foi uma estação de uns 2 anos assim, que o Senhor a visitava quase todos os dias. Nós tínhamos um estúdio de música no fundo da nossa casa, que nós pensávamos que íamos produzir um CD a cada 6 meses. Ela tem uma voz muito bela, muito ungida, muito cheia de graça. Então, nós tínhamos todos um plano, tínhamos investido muito para fazer todas essas coisas. Já tínhamos uma super agenda. E aí, o nosso estúdio de música, na verdade, ela ia para lá e ela só orava. Orava e meditava na palavra e não gravou mais coisa nenhuma. O estúdio ficou lá e o nosso estúdio de música virou, na verdade, o lugar de oração dela. E ela ia todos os dias lá para o fundo e ficava com o Senhor. Viajamos algumas vezes para... Tinha umas agendas, umas coisas que a gente tinha que cumprir por causa da gravadora e outras coisas, mas não dava certo. Ela vinha, pegava, começava a dirigir o louvor, a glória de Deus vinha, ela não cantava as músicas do CD dela, só ficava adorando, as pessoas recebiam e era bênção, mas não vendia CD, coisa nenhuma. Então, finalmente, depois desse início assim, ok, vamos deixar isso para lá e vamos ver o que... Não foi tão tranquilo assim o processo, né? Eu fui mais teimoso um pouco. Então, assim, nós continuamos pastoreando. Eu continuei pastoreando, amando a igreja. E ela continuou ministrando na igreja, mas tendo esse tempo com o Senhor, de intensidade. E o Senhor começou a revelar coisas muito profundas do coração dele, coisas que ele ia fazer na terra, coisas sobre a vida dela, nossas vidas. E o Senhor, assim, literalmente começou a nos encontrar de uma forma muito intensa. Eu comecei a entrar num processo em Deus também. Nessa época, nossos filhos eram adolescentes. Eu tenho 2 filhos, Rebeca, que tem 24, Rafael tem 23. Eles tinham 11, 12 anos. E o Senhor começou a impactá-los também, porque nós sempre fomos uma família normal, uma família ok, normal, assim, de pastores, que amavam o Senhor, não tinha crise na nossa família, não tinha nada, mas começamos a entrar em um lugar que ficou evidente que tinha algo muito sobrenatural acontecendo. E os nossos filhos começaram a também ser impactados e buscar mais o Senhor. E o Senhor começou a dar sonhos, e começou a dar palavras, e visitar à noite. E os nossos filhos começaram a ter experiências com Deus com 12 anos, 11 anos. Começaram a gastar horas todos os dias lendo a Bíblia. Enfim, foi um avivamento familiar que nós experimentamos muito intenso. E aí o Senhor, depois de uns 3 anos... falou para ela, é hora de você sair e levar para as pessoas, para a igreja. E nós achávamos que era a nossa jornada pessoal, que estava acontecendo com a gente, não tinha muita explicação assim fora, tinha explicação bíblica, óbvio, mas nós não tínhamos uma agenda de nós estamos buscando a Deus para fazer algo grande. Na verdade, nós achávamos, Deus nos tirou do que nós achávamos que ia ser grande, para fazer isso, e tudo que nós queremos é ficar aqui no lugar secreto com o Senhor. Tá bom demais e amém. Mas aí o Senhor um dia falou claramente que era hora de levar, e nós, como vai ser isso? E o Senhor deu uma estratégia, falou, reúne os jovens da igreja. Nossa igreja não era muito grande, tínhamos uns 40, uns 50 jovens, e fala para eles o que você tem experimentado, mais especificamente para minha esposa. Como nós não éramos uma comunidade muito grande, eram umas 150 pessoas lá em Londres, nós éramos muito família, igreja família. Então, assim, a gente era bem família, estávamos juntos o tempo todo. E aí nós reunimos os jovens num sábado à noite,
E a Jaque começou a compartilhar o que Deus estava falando. Alguns já sabiam, já era um processo assim, não é? O louvor da igreja já tinha mudado. Todas as vezes que ela ia dirigir o louvor, a glória de Deus vinha, acabávamos no chão chorando. O Senhor já estava visitando a igreja, mas nesse dia que ela realmente abriu o coração e contou algumas coisas que o Senhor estava falando, e ela pensou assim, Deus, eu vou falar para os jovens de Londres, que agora nós vamos... O Senhor está nos chamando para uma vida de mais intensidade de oração, de santificação, de purificação, de separação. Eles vão me apedrejar e não vão querer nem ouvir. É muito intenso. O Senhor falou, fala. Bom, irmãos, nesse dia o Senhor visitou os nossos jovens, a reunião terminou mais de meia-noite, a glória do Senhor veio, e esses 50 jovens fizeram uma aliança com o Senhor, de santidade, de buscar o Senhor, e nós começamos a ver uma revolução na vida desses jovens e na vida da nossa igreja. E aí o Senhor começou a falar para nós orarmos mais e o adorarmos, e nós começamos um processo de fazermos períodos mais longos de oração e adoração. Começamos fazendo 24 horas, depois fizemos 36, 48, 72 e terminamos um ano fazendo 100 horas consecutivas de oração e adoração numa comunidade com mais ou menos umas 80 pessoas. Foi muito intenso a visitação do Senhor. Nesse mesmo período, o Senhor sobrenaturalmente nos apresentou esse ministério que se chama IHOP em Kansas City. E foi bem sobrenatural, porque nessa época o Senhor tinha falado para minha esposa não ler livros, só ler a Bíblia. E ela não estava lendo nenhum livro. E eu comprei alguns livros numa conferência que eu tinha ido, e em um dos livros, que era de um pastor que nós não conhecíamos, chamado Mike Bickle, era sobre a vida de Davi, e atrás, na contracapa do livro, tinha a seguinte frase, a oração e adoração 24/7 no espírito do tabernáculo de Davi. E a minha esposa não estava lendo o livro, mas ela pegou esse livro, só olhou a contracapa, e quando ela viu essa frase, o Senhor impactou a vida dela, porque Deus já tinha falado para ela no lugar secreto, e ela já estava meditando na vida de Davi, nessa coisa da restauração do tabernáculo de Davi, do espírito do tabernáculo de Davi. Ela nunca tinha escutado mensagem sobre isso, mas Deus já estava falando com ela, e quando ela leu essa frase, ela foi muito impactada. Uau, o que é isso? E aí tinha um website, na época era pequeno, agora esse ministério é muito grande, e ela foi checar o website, e ela começou a ver mensagens desse pastor Mike Bickle, que eram exatamente as mesmas mensagens, os mesmos textos, as mesmas passagens que Deus tinha dado para ela nos últimos 2 anos. E a visão de adoração contínua, o que ela começou a fazer no lugar secreto, que era cantar a palavra, orar a palavra, declarar a palavra que ela achava, acho que nunca ninguém vai entender isso, mas é o que Deus está me mandando fazer. Ela começou a descobrir que é o que eles estavam fazendo nessa comunidade lá do outro lado do mundo, em Kansas City. E aí nós começamos a nos conectar com eles, porque foi assim, Deus já estava nos falando algo, e Deus fez essa coisa muito sobrenatural. E aí, a história é muito longa, mas o fruto de tudo isso foi que nós começamos uma sala de oração na nossa igreja, uma casa de oração. Deus nos deu um novo espaço que possibilitava isso lá em Londres, e nós começamos a orar, e Deus começou a fazer uma revolução na nossa igreja, na nossa cidade, começou a trazer ingleses para orar conosco, e chegou um ponto que nós estávamos orando 100 horas por semana. Nós nunca fomos 24/7, isso é 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas nós estávamos orando 100 horas por semana, de segunda a sábado. Deus começou a trazer ingleses, Deus começou a salvar muçulmanos, Deus começou a salvar hindus à nossa volta. Nós estávamos num bairro perigoso da cidade, que nós nem escolhemos para estar nesse bairro, mas foi onde Deus nos colocou. E tinha, Londres não é uma cidade muito perigosa, mas aquele bairro era considerado um dos piores, ou o pior bairro de Londres. E aí, depois de um ano de nós estarmos orando lá, nós começamos a conectar com pessoas de autoridade, a polícia, e nós descobrimos que a criminalidade, no primeiro ano que nós começamos a orar lá, caiu 23% no bairro. A região foi transformada, a rua mudou, tinha um ponto de droga na esquina da nossa casa de oração, foi transformado, acabou aquilo lá, tinha
eu sei que nós começamos a ver, eles instalaram uma estação de polícia a 50 metros, foi assim, as coisas foram acontecendo porque nós começamos a orar diariamente por aquele lugar, pela cidade, pela salvação de muçulmanos, pela salvação de hindus, e Deus começou a dar muito amor na nossa vida, e nós começamos a ver pessoas serem salvas e se tornarem intercessores, e Deus fez algo muito grande por 7, 8 anos lá em Londres. E aí, depois desse tempo, no final desse processo, o Senhor começou a falar sobre o Brasil, sobre o mundo, e falar que Ele ia trazer o mesmo avivamento para o Brasil, que Ele estava despertando igrejas, e que Ele ia nos usar no Brasil, e nós nem queríamos, na verdade, tudo que nós queríamos era ficar o resto da nossa vida em Londres, orando por aquela cidade. Porque quando você começa a orar por um lugar, Deus muda o teu coração sobre aquele lugar. Você quer amar as pessoas, começa a orar por elas. Você quer amar uma cidade, começa a orar por ela, intensamente. E Deus, assim, eu queria ter mudado de Londres, aí quando eu comecei a orar por Londres, aí eu não queria nunca mais sair de lá, porque eu queria ver avivamento, e Deus começou a fazer as coisas, e foi nessa fase que Deus falou, vocês me obedeceram até aqui, mas eu tenho um outro projeto, uma outra missão para vocês, e eu vou continuar essa obra aqui com os ingleses, porque aí algumas centenas de ingleses se envolveram com oração e gerou vários outros movimentos de oração na cidade. E Deus começou a nos transicionar, resumindo, e falar, eu vou fazer no Brasil, nós tivemos uma visão, uma pessoa teve uma visão com o mapa do Brasil sendo incendiado, com lugares de oração e queimando e tocando as nações. E aí o Senhor, nos sobrenaturalmente, foi muito sobrenatural. Eu já mudei para 3 países diferentes, mas dessa vez assim foi muito sobrenatural. E precisava ser assim, porque acho que senão nós não teríamos saído de Londres. E o Senhor nos levou para Kansas City, dizendo, eu estou levando vocês aqui para essa cidade. Kansas City é uma cidade que fica no meio dos Estados Unidos, não tem quase nada lá, mas tem esse ministério, essa casa de oração. Essa casa de oração em Kansas City, que começou com esse pastor que se chama Mike Bickle, começou uma reunião de adoração e oração em 1999. E essa reunião de oração e adoração não parou até o dia de hoje. Fazem 17 anos. Começou com 15, 20 pessoas, hoje tem mais de 2.000 pessoas, tempo integral lá naquela cidade. Tem uma escola, uma universidade teológica, e Deus e as nações vão lá, e Deus fez uma revolução muito grande a partir daquele lugar, e está tocando a terra. Se você quiser conferir, tem um website que se chama ihopkc.org, ihopkc.org, e tem transmissão ao vivo, da nossa sala de oração é em inglês, e aí se você colocar lá /português, você vai na nossa página em português e clica em sala de oração, e tem turnos em português que nós fazemos também lá, numa outra sala paralela. E tem bastante material e adoração, qualquer hora do dia ou da noite. Se você clicar lá, Live Prayer Room, vai ter um time de louvor no palco, e vão ter 200, 300, tem dias que tem 1.000 pessoas, tem dias que tem 100, 200 adorando o Senhor, orando. Seja de noite ou de dia, qualquer hora do dia ou da noite. 24 horas por dia, 7 dias por semana, isso há 17 anos. Sabe o que é belo, irmãos? Há 15 anos atrás, haviam de 10 a 20 lugares como esses, ou não exatamente como esse, mas que diziam que Deus tinha falado para eles fazer a mesma coisa, na terra. 10 a 20 lugares onde pastores, ou ministérios, ou denominações, ou igrejas diziam, Deus nos mandou, Deus nos deu uma missão, uma comissão de estabelecer adoração e oração contínua na nossa cidade, na nossa igreja, na nossa região. 15 anos atrás haviam 10 ou 20 lugares como esse. Sabe quantos desses lugares existem hoje na terra? Mais de 20.000. Existem mais de 20.000 igrejas ou ministérios na terra. Só em Jerusalém, as 4 casas de oração que adoram o Senhor Jesus 24 horas por dia, 7 dias por semana. As salas de oração, há 5 no Japão que funcionam 24 horas por dia, que surgiram nos últimos 5 anos.
no Egito. Sabe esse lugar onde está tendo o maior conflito com o Estado Islâmico, o norte do Iraque? Tem uma cidade lá, que eles não estão, é uma cidade de curdos, que tem uma igreja, Assembleia de Deus, uma igreja evangélica, e que tem um missionário que alguns anos atrás, antes de toda essa crise, Deus mandou ele para lá e disse para ele: abra uma sala de oração. E essa sala de oração hoje está lá. Não funciona 24 horas, mas ora mais de 10 horas por dia. E no meio daquela crise, no meio dos refugiados, no meio da confusão toda, Deus está trazendo um avivamento para aquele lugar. Deus está fazendo algo na terra extraordinária. Então, assim, nós somos essa é um pouco da minha história. Deus nos mudou para Kansas City com a nossa família. E o Senhor disse que iria nos apresentar para muitos lugares no Brasil. E que Ele ia nos levar em muitos lugares. E que onde nós iríamos, Ele ia começar uma chama, Ele ia começar a acender algo novo. E ia começar a despertar pessoas e igrejas para este lugar, de encontrá-lo em um lugar novo. Então, assim, eu estou falando tudo isso para vocês, não é só porque é nossa história, também porque eu creio que se Deus me trouxe hoje aqui, é porque Ele tem o propósito de acender uma chama no seu coração, ainda maior, ainda que já arda o seu coração pelo Senhor, Ele tem o propósito de acender uma chama nesse lugar, não é? Talvez nessa cidade de uma forma mais intensa, nesse bairro, nessa igreja, e eu estou aqui, assim, à disposição do Espírito Santo para o que Ele quer fazer nesses próximos minutos, amém? Que não vai ser muito tempo que eu vou falar, mas eu já estou falando, na verdade. Mas eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês, de algo que arde no meu coração e que é a parte central da nossa mensagem. Irmãos, mais do que um movimento novo, mais do que, isso é um movimento, é uma novidade, mais do que um movimento novo, o que Deus está fazendo é despertar o coração do seu povo na terra. Há um lugar mais profundo em Deus que eu e você precisamos experimentar. E quando nós experimentamos, nós descobrimos que há mais, e que há mais, e que há mais. Deus está fazendo uma revolução, irmãos, na terra, através do seu povo, na sua igreja. E quero dizer uma coisa para vocês, especialmente essa nova geração, os jovens estão sendo impactados por Deus como nunca antes. Claro que Deus usa todos e nos usa, e o Senhor quer que a geração, nossa geração, produza filhos espirituais e cuide, mas há um mover que o Espírito Santo está fazendo na terra, e Deus está levantando uma geração que vai conhecer Deus em níveis que nós nunca experimentamos. E eu creio que nossos filhos verão a glória de Deus em níveis, nossos netos verão a glória de Deus em níveis inimagináveis. Sabe, irmãos, porque nenhuma geração, nem a minha geração, que eu acho que eu já considero que a minha geração eu não sou tão velho assim, irmãos. Eu tenho barba branca porque eu pinto para ficar mais maduro. Eu e o irmão ali, né? Eu posso dizer a minha geração, porque já tem talvez uma ou outra geração de mais novos, né? Já falam da geração dos 2000, dos 2000, que é as pessoas que nasceram depois do ano 2000, que já estão com 16 anos agora, e que eles são uma geração que pensa totalmente diferente do que pensavam os anteriores, e tem toda essa... Mas deixa eu dizer uma coisa. Essa geração dos que nasceram na última década, ou nas últimas 2 décadas, os que têm 15 anos hoje, os que têm 16, os que têm 10, os nossos filhos, talvez os netos de alguns de vocês, ou você que tem essa idade, 16, 17, 18. Essa geração, irmãos, vai enfrentar coisas que a geração de 20, 30 anos atrás nunca sonhou que pudesse acontecer na Terra. Em termos negativos, em termos de trevas. As trevas estão crescendo na Terra assustadoramente. O afastar-se de Deus, a ausência de Deus, o virar as costas para Deus, está
se acelerando na terra, no meio das nações. Aquilo que para a nossa geração era impensável, e não estou falando não só de crentes, pessoas que nem eram crentes, mas que para eles nunca nem pensariam em fazer ou se comportar daquela maneira, hoje virou padrão, virou normal. E a Bíblia diz que à medida que o final dos tempos se aproximarem, o amor esfriará e a iniquidade se multiplicará na terra. E é o que nós estamos vendo. Por outro lado, Deus tem uma promessa de que, na medida em que a iniquidade se multiplicar na terra, a revelação da glória dele também se multiplicará. A revelação da beleza de Jesus, a fascinação de Deus também se multiplicará. Então, embora nós vamos ver essa geração experimentar níveis de pecados e conflitos e coisas terríveis, as coisas disponíveis, nós estamos chegando em dias em que droga será legalizado, tudo será legalizado, tudo será lei, tudo será permitido. Assustadores. Nós temos a promessa de que haverão pessoas, jovens dessa mesma geração, que vão experimentar o que Daniel experimentou na Babilônia, que vão viver cheios de Deus, que vão ter força, que vão ter graça. E se você está aqui nessa noite, aqueles que são os jovens que estão salvos, você é parte dessa promessa. Deus tem para você experimentar níveis nele inimagináveis. E nós, como aqueles que temos que cuidar dessa geração, temos que experimentar Deus em novos níveis também, irmãos. E é isso que Deus está fazendo na terra. Foi isso que Deus fez na minha casa. Revolucionou a minha vida, a vida dos meus filhos. Meus filhos foram transformados, passaram pela adolescência sem crise, porque estavam encontrando Deus. Acabaram de se formar no seminário do IHOP, porque quiseram ir para lá e estão experimentando plenitude em Deus, níveis de conhecimento em Deus, porque Deus está liberando graça sobre a terra de uma forma muito intensa. Eu quero compartilhar com vocês, 3 versos, três passagens nessa noite. Mas antes de entrar nessa passagem, deixa eu só falar rapidinho, porque eu não quero falar no final. Eu tenho 3 materiais que eu queria apresentar para vocês, que vão ajudar muito vocês em se aprofundarem em Deus. Eu escrevi esse livro que se chama Dia e Noite Sem Cessar. Conta um pouco da história do que Deus está fazendo na terra hoje. Conta o que Deus fala na sua palavra do que ia acontecer nos últimos dias. E esse movimento de encontrar Deus dia e noite nas nossas vidas, que está acontecendo na terra. Tem abençoado muitas vidas esse livro. Tem impactado mesmo jovens, irmãos, obreiros, pastores. E eu sei que vai abençoar a sua vida muito. Aliás, o que eu vou pregar essa noite tem em um dos capítulos desse livro. E esse livro, na verdade, foi escrito por mim, pela minha esposa, e tem um capítulo da minha filha e um capítulo do meu filho. E o capítulo do meu filho aliás, o da minha filha é bem o que eu vou pregar hoje à noite. E tem um capítulo pelo Mike Bickle também, que é a história do movimento de oração e do IHOP. Vai abençoar muito a sua vida. E o último capítulo, que só por esse último capítulo já valeria a pena todos vocês terem esse livro. É uma mensagem que o pastor Mike Bickle, que é o presidente do IHOP, pregou, está pregando nos Estados Unidos para líderes lá. E foi tão impactante que eu pedi para ele me deixar colocar no livro. E o capítulo é o que fazer em tempos de crise. Como responder quando uma nação está em crise. E nós precisamos entender isso como igreja mais do que nunca, irmãos. Ele ensina em Joel 2, o que Deus fala lá em Joel, e como responder. Vai abençoar muito a sua vida. E eu tenho 2 séries de DVDs. Esse aqui foi uma conferência que se chama Paixão por Jesus, feita lá no IHOP em 2015, o ano passado. E são 5 DVDs aqui dentro. E tem mensagens pelo presidente do IHOP, pastor Mike Bickle, mensagem pelo Alan Hood, que está pregando aqui no Anfim, pelo Corey, e mais 3 outros líderes do IHOP. E pela primeira vez, essa conferência já acontece há 16 anos lá, milhares de pessoas viajam grandes distâncias para participar dessa conferência. É tudo sobre Jesus, é Jesus no centro. E pela primeira vez nós temos em português, nós gravamos em português e você vai ser muito abençoado com esse material. E nós temos também uma série de 4 DVDs que eu fiz um seminário em Curitiba com a minha família,
com a minha esposa e minha filha e o meu filho, e nós ensinamos sobre como ter uma vida de oração pessoal e como ter uma vida de oração na igreja, com um grupo pequeno ou grande, e se chama Treinamento de Casa de Oração. São 4 DVDs, amém? Então, né, vai estar lá no fundo, no final. Esse aqui são 60 reais, porque são 5 DVDs. Esse é 50 reais, porque são 4 DVDs, e esse é 20 reais, ok? Se você quiser, e eu estava pensando, eu quero abençoar vocês, ser abençoado também, mas abençoar vocês. Se você quiser levar os 3, você pode levar por 100 reais. Então, o pessoal que vai vender aí, presta atenção. 100 reais se você levar os 3, basicamente é 30 reais a menos do que se levar separado. E tem a máquina de cartão lá atrás, você pode me abençoar, mas ser muito abençoado, especialmente com esses DVDs. Amém? Ok. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 10, verso 38. Minha mensagem é meio continuação do testemunho que eu já dei. E se fosse para dar um título, no que eu vou falar nos próximos 20 minutos com vocês, é Vivendo aos Pés de Jesus. Há um chamado... Obrigado, irmão. Estava difícil abrir mesmo. Obrigado. Há um chamado. Tudo isso que eu falei com vocês, da nossa experiência, da nossa jornada, tem a ver com esse chamado para nós encontrarmos Deus, encontrarmos Jesus de uma forma mais intensa do que nós temos encontrado até aqui nas nossas vidas. Há mais, eu tenho descoberto a cada dia, igreja, que há mais em Deus, muito mais do que nós já temos experimentado. O nosso Deus é o Criador do universo. O nosso Deus está entronizado no céu agora mesmo. Ele está assentado no trono. Ele reina. Jesus Cristo, que é o Criador, que é o Verbo de Deus. Jesus Cristo, que é a palavra criada, criou todas as coisas foram criadas pela palavra do seu poder. Se fez carne, assumiu a forma humana, viveu aqui na terra por 33 anos e meio, morreu na cruz pelos nossos pecados, pagou o preço, ressuscitou ao 3º dia, e como homem foi elevado aos céus, e agora mesmo, esse Jesus está assentado à direita de Deus. Quando nós falamos de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, nós estamos falando de coisas reais, nós estamos falando de um Deus que é real, que é pessoal e que quer se relacionar conosco. Irmãos, não existe nada no universo que se possa se comparar à grandeza, à beleza, à fascinação desse nosso Deus. E o que é mais belo é que Ele não é um Deus distante que está lá no céu, só fez a obra e pronto, e nós não podemos nos aproximar dele, e nós temos que viver aqui tentando viver a vida cristã, tentando não pecar, tentando fazer a nossa parte da melhor forma possível. Ele não é esse Deus distante, muito pelo contrário. Jesus morreu na cruz para salvar-nos, mas ele morreu na cruz especialmente para nos trazer para perto dele. Você sabe qual foi uma das últimas coisas que Jesus fez enquanto estava aqui na terra? Foi orar ao Pai. Jesus orava ao Pai todos os dias. Jesus se retirava para orar todos os dias, e nós não sabemos muito o que Jesus orou, o conteúdo da oração de Jesus. Nós sabemos que no Getsemane ele orou, não é? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele orou intensamente, ele suou gotas de sangue. Mas antes disso, nós temos um registro desse mesmo tempo em que Jesus faz uma oração. E todo o capítulo 17 de João nós temos essa oração de Jesus. E sabe o que Jesus ora naquela hora? E ele termina João 17, os últimos versículos, Jesus fala assim: Pai, eu vou para a cruz. Eu vou pagar o preço, mas eu tenho um pedido. Eu quero que onde eu estiver, esses que o Senhor vai me dar, estejam comigo também. E Pai, eu quero que o mesmo amor que o Senhor tem por mim, o mesmo amor com que tu me amastes, eles experimentem. Uau! Jesus, que está sentado no trono hoje, deseja que você o conheça. Está nos convidando, irmãos. E essa é a grande maravilha.
Ele está te convidando, seja você um jovem de 10 anos ou uma pessoa de 80 anos, Ele está te convidando a vir para perto dEle. Ele preparou o caminho. E Ele está te convidando para uma jornada nele. E a grande tragédia talvez da nossa vida é a que nós caminhamos pelo nosso dia a dia, pela semana, pelo mês, pelo ano, e corremos e não paramos, não investimos tempo suficiente nesse lugar. E aí nós não temos graça, revelação, nível de experiência em Deus para nos sustentar e nos fazer plenos e vitoriosos. Nesta noite eu quero te dizer, se tem algo que o Senhor está te chamando para viver nesse próximo estágio, seja você quem for, mais importante do que você saber exatamente qual é o plano dele para a sua vida, é você saber que ele está te chamando para vir para os pés dele. Para estar com ele. Não uma vez por semana, não uma hora por semana, mas para estar com ele como estilo de vida. E sabe, o Novo Testamento enfatiza a várias pessoas e várias situações para nos ensinar. Mas tem essa situação aqui e essa pessoa que é enfatizada. E Jesus falou assim, olha, onde o evangelho for pregado, vocês vão falar sobre ela. E eu quero falar bem rapidinho e deixar com vocês 3 versos nesta noite que eu penso vão ajudar você a desejar vir para este lugar com mais intensidade e com mais frequência. Em Mateus 10, Jesus entra na casa de Marta, Maria e Lázaro. Todos vocês conhecem a história. Desculpa, eu falei Mateus. Lucas 10, 38. Em Lucas 10, 38, Jesus entra na casa dessas pessoas que ele já conhecia. E a situação aqui é que Jesus está ministrando, Jesus está ensinando. E a Bíblia diz que Maria, a mais jovem, quando Jesus entra na sua casa, quando Jesus está presente, quantos de vocês sabem que onde Jesus está, a glória de Deus está? A presença de Deus vem. Eu fico imaginando aquela casa, com Jesus ali, falando, e era Jesus que estava dirigindo o culto, era Jesus que estava pregando. Não era um dos apóstolos ou um de nós, era Jesus, o Filho de Deus. Imagine, irmãos, como eu daria tudo para poder ouvir pelo menos 30 segundos de Jesus falando. E ali está Jesus. E a reação, a postura imediata daquela mulher, daquela jovem, ela era uma jovem, foi sentar-se aos pés dele e receber dele. E isso provocou algumas reações. E a principal que vocês já conhecem foi a da irmã dela. Que estava agitada e andando para todo lado. E estava fazendo um monte de coisa. E aí ela interrompe Jesus. Marta interrompe Jesus e fala, Senhor, não se te dá, o Senhor não percebeu, o Senhor não entendeu que essa minha irmã, eu estou aqui sozinha trabalhando. E a minha irmã está aí, sem fazer nada. Ordena com que ela venha me ajudar. Essa foi a oração de Marta. E às vezes, irmãos, eu já meditei muito nesse texto, já para a minha própria vida, é um dos meus favoritos, essa história. Às vezes nós achamos que tem essa coisa de Marta é a que faz, Maria é a que adora, a igreja que faz, a igreja que adora, e a mistura toda e tal, e tem alguns elementos disso. E quando Jesus fala para Marta, nós pensamos, será que Jesus estava dizendo que não é para fazer, que não é para fazer coisas? E eu, ao meditar nisso, estava pensando, as coisas que Marta estava fazendo, provavelmente eram necessárias. E eram para ser feitas. Se ela estava limpando a casa, se ela estava organizando as coisas, se ela estava comandando, são coisas necessárias e que nós precisamos fazer ao longo do nosso dia. A essência não é o fato de Marta estar fazendo o que ela estava fazendo, mas a essência é como Marta estava vivendo como pessoa. Porque quando Jesus fala com ela, Jesus fala assim, Marta, você está vivendo em um estado de ansiedade e agitação.
E por causa disso, na hora que tem que parar, você não consegue parar. E eu penso que isso descreve muitos de nós. Eu já vivi nesse lugar por muito tempo. De achar que eu tinha que sempre estar fazendo. Mesmo como pastor, fazendo para Deus, fazendo. E é um lugar para fazer, e Deus quer que eu faça, e Deus quer que nós façamos. Deus quer que você estude, Deus quer que você cresça e caminhe e faça as coisas. Mas, irmãos, nós precisamos aprender que há momentos, períodos, talvez na nossa vida diária, talvez no nosso dia de 24 horas, na nossa semana, que nós precisamos desacelerar, parar e sentar aos pés de Jesus. E se nós não fizermos isso, nós não vamos experimentar a vida plena que Deus tem para nós. Aquela hora, quando Deus estava visitando aquela casa, naquela hora em que aquilo não estava acontecendo, não era hora de fazer nenhuma outra coisa, a não ser estar aos pés de Jesus. E às vezes, como servos de Deus, mesmo no tempo, nós não conseguimos desligar. E o Senhor está dizendo para nós, para essa geração, que tem o tempo todo tem que fazer alguma coisa. Você precisa aprender a vir para a presença de Deus e ser fascinado com Ele. Jesus diz o seguinte, no versículo 42. Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Maria fez uma escolha, e a escolha dela foi ficar aos pés de Jesus. Maria fala dos servos, das servas de Deus, da igreja, dos jovens, dos irmãos, das irmãs, dos líderes, que entenderam que fazem a escolha certa de vir para os pés de Jesus. De fazer isso como estilo de vida. Fazer isso diariamente, fazer isso semanalmente, e fazer com que isso seja parte da sua vida, de encontrar o Senhor. Jesus fala, isso nunca será tirado de Maria, essa escolha de estar aos pés de Jesus. Quando você fica aos pés de Jesus, sabe o que acontece? Você encontra Jesus. Você encontra o Senhor. Porque Ele diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Bem-aventurado aqueles que são quebrantados de coração, porque eles encontrarão consolo. Quando nós chegamos para o Senhor, Ele responde. Isso, irmãos, faz toda a diferença na nossa vida. Eu quero te convidar nesta noite a talvez repensar um pouco da sua agenda, das suas atividades, do seu dia a dia. Eu não estou falando de uma vez por semana na igreja, onde todos nós estamos reunidos. Isso já é maravilhoso, você está vindo aqui, você está gastando parte da sua semana, das suas horas. Isso já é muito bom. Mas estou dizendo que o Senhor está dizendo para você, faz algo mais e você vai encontrar aquilo que você tem buscado há anos e anos e anos. E que a correria, que a ansiedade, sabe, a transformação do teu coração, a transformação do teu lar, a transformação da tua família, a transformação do teu casamento, a transformação dos teus filhos, o seu futuro, tudo isso, irmãos, está em ficar aos pés de Jesus. A graça, a vida da igreja, a plenitude. Porque quando nós ficamos aos pés de Jesus, nós conectamos a nível de coração e Deus começa a ministrar a nós e nós somos transformados. É interessante como a Bíblia nos apresenta Marta e Maria e esse quadro. Eu acho que tem um propósito, tem algo para nós aprendermos aqui. Maria aparece mais 2 vezes nos evangelhos.
E as próximas 2 vezes que ela aparece, sabe como ela aparece? Aos pés de Jesus. As 3 referências de Maria de Betânia na Bíblia, e nas 3 referências, ela está aos pés de Jesus. Aqui, ela está aos pés de Jesus, recebendo. Isso fala do lugar, do estilo de vida que Deus tem para você. De novo, eu sei que eu estou me repetindo. Comece a pensar em 15 minutos por dia, meia hora por dia, 1 hora por dia talvez. Você desligar tudo, desligar seu celular, desligar seus aparelhos eletrônicos. O mundo não vai acabar se você ficar 1 hora sem olhar no seu Facebook. E nada vai acontecer de tão extraordinário. Seus amigos não vão deixar de ser os seus amigos. Desligue tudo. E fique com Ele, aos pés dele. Abra a Bíblia. Fale com Ele. Fale de volta para Ele o que Ele tem falado. Cresça e faça isso sistematicamente. Façam isso como família, 1 vez por semana, de repente. Criem um lugar de encontro. Às vezes, irmãos, nós somos famílias cristãs, todo mundo é convertido na casa e a gente só corre, faz um monte de coisa junto, come junto, faz festa junto, vai para o restaurante junto, assiste filme junto, assiste novela junto, faz um monte de coisa juntos, mas não tem 1 hora na semana que nós paramos juntos como família para vir para os pés de Jesus. E não precisa muito, não precisa de grandes estudos, precisa só parar, abrir a Bíblia. Nós como homens, se você é homem hoje, está me ouvindo, como sacerdote da tua casa, você tem essa primeira responsabilidade. Essa responsabilidade não é das mulheres, nem dos filhos, é primariamente do homem como sacerdote da casa. E nós como homens, quando falamos isso, irmãos, vai ter um nível de autoridade, um nível que muda tudo. A mulher às vezes se sente, eu sou a chata, estou toda hora chamando para orar, estou toda hora, eu que sou que incomodo, eu que... Mas quando nós como homens nos posicionamos, os nossos filhos vão ouvir melhor a nossa voz, vão responder melhor, e nós vamos estar ali e falar, é hora, e nós vamos criar um ambiente da glória de Deus na nossa casa. Irmãos, esse é o lugar que vai nos dar a vitória nesse tempo de crise. Há um tempo de crise. Irmãos, a crise não vai diminuir. Eu não estou falando de crise financeira e econômica. Eu estou falando de crise moral, crise que está vindo sobre a terra. Nós só vamos conseguir enfrentar o que está por vir se nós conhecermos Jesus e estivermos cheios da glória dele profundamente. Tinha uma grande crise vindo no caminho da família de Marta, Maria e Lázaro, que eles não sabiam. Mas Maria se alimentou aos pés de Jesus. A próxima passagem que eu quero mostrar para vocês, e eu já estou encerrando, é justamente essa grande crise que veio. João 11. Se você puder ir lá para João 11. O que acontece em João 11? Lázaro morre. Eles mandam dizer para Jesus, Senhor, aquele em que tu amas, o seu amigo está doente. E Jesus não vem. E Jesus demora 4 dias para vir. E quando Jesus vem, Jesus fala, antes de Jesus chegar, ele fala para os seus discípulos, agora é a hora da gente ir. Nosso amigo Lázaro dormiu, convém despertá-lo. Como os discípulos ainda não tinham noção da fé e da linguagem da fé que Jesus estava ensinando, eles falaram, Jesus, Senhor, se ele dorme, tranquilo, não precisamos nem ter pressa, ele está bem. Jesus fala, vocês não estão entendendo, ele morreu e eu vou lá ressuscitá-lo. Ok? Aí eles vêm. E eles chegam na cidade. A primeira pessoa que encontra Jesus é Marta. E Marta encontra Jesus na entrada da cidade de Betânia e diz assim, aquela a quem Jesus amava, Marta a quem Jesus amava, é João 11, depois você lê lá, não estou lendo todo o texto por causa do tempo, a quem Jesus amava, foi encontrá-lo. E ela diz assim, ela faz a seguinte oração, Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Essa é a declaração que Marta faz.
Não, Marta primeiro. Marta fala exatamente isso. Jesus, se tu não estivesses aqui, o meu irmão, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus fala assim, Marta, não crês em mim, eu sou a ressurreição e a vida. E Marta fala, eu sei, Senhor, que tu és o Messias, e tu és a ressurreição e a vida, e todos nós vamos ressuscitar naquele dia. Irmãos, é impressionante o nível de conhecimento, de revelação que Marta tem. Marta é a igreja que conhece a teologia, que sabe as coisas certas. O nível de fé e de revelação que ela tem é até maior do que muitos seguidores de Jesus naquela época, porque Jesus não tinha morrido ainda, não tinha ressuscitado, eles não tinham o Novo Testamento, e ela já entendeu que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus, que ele vai ressuscitar e que ele é a ressurreição e a vida. E ela fala tudo isso para ele. Eu sei, Senhor, que tu és a ressurreição, eu tenho fé, tu és o meu Salvador. Ela era convertida, ela era a igreja, ela era parte da igreja. Mas ela tem uma conversa meio que teológica com o Senhor. E aí Jesus fala para ela, manda chamar Maria. E aí ela manda um recado, fala assim, Maria, o mestre está aqui, manda dizer para ela. E Maria, ouvindo, levanta chorando e sai da casa dela correndo. E os judeus foram atrás dela pensando que ela ia para o túmulo. E ela foi na porta da cidade encontrar Jesus. Quando Maria chega, sabe qual é a primeira coisa que Maria faz? Cai aos pés de Jesus. Porque ela era uma adoradora. Mesmo no momento de dor e de luta, ela se posiciona como adoradora. E deste lugar, agora sim, ela também faz a mesma oração. Ela diz assim, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Isso está no versículo 32 a 35 de João 11. E, irmãos, querida igreja, presta atenção nisso. A mesma oração, a mesma declaração. Marta amava Jesus e Jesus amava Marta. Jesus amava Maria da mesma forma, porque ele amava aquela família, eles eram convertidos e eram discípulos de Jesus. Mas quando Maria, do lugar de adoração, com o coração quebrantado, ora, Jesus, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. A Bíblia diz, o coração, o espírito, a alma de Jesus se moveu e Jesus chorou copiosamente. E Jesus, a próxima coisa que ele fala é a seguinte, aonde está Lázaro? Irmãos, é a igreja que está aos pés de Jesus em adoração que move o coração de Deus. Jesus já sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, mas Jesus precisava, como Deus nos chama, como intercessores, para concordar com o que ele quer fazer na terra. Sabe o que é intercessão? Intercessão é falar, é ouvir Deus e falar de volta para Deus aquilo que ele falou. E quando nós fazemos isso, ele libera o seu poder na terra. É simples. Você ouve Deus, você anda com Deus, você está aos pés e você fala com Deus aquilo que ele já falou. E porque você está falando com ele aquilo que ele já prometeu, ele libera. Isso que é intercessão, é concordar com Deus naquilo que ele já prometeu. Basicamente. Não é tentar torcer o braço de Deus e forçá-lo a fazer algo que ele não disse que ia fazer. Quando nós oramos por cura, por exemplo, nós não precisamos falar, Deus, será que o Senhor quer curar? Será? Deus, nós podemos olhar para Isaías 53 e falar, Deus, Jesus Cristo morreu pelas nossas enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados. E eu venho na tua presença apresentar a tua palavra e declarar e pedir, Senhor, libera cura e sobrenatural. E nesse processo o Senhor tem prazer em liberar a glória dele. Deus espera concordância na terra para que ele possa liberar. E quando Maria, que está aos pés de Jesus, ora, o conteúdo foi o mesmo que o de Marta, mas ela moveu o coração de Jesus. E Jesus ressuscita Lázaro. E tudo muda naquele quadro.
última passagem que eu quero mostrar para vocês é o próximo capítulo, que é João 12. Agora Jesus está na sua última semana na terra. Jesus volta, sai, João 11, Jesus sai, passa um tempinho e ele volta. E ele se hospeda na cidade de Betânia, uma semana antes dele estar, na verdade, na quinta-feira em Jerusalém, para ser morto. E ele já sabia tudo o que iria acontecer. Quando Jesus está subindo para vir, ele fala para os seus discípulos, é hora de nós subirmos, porque é hora do Filho do Homem ser glorificado. E ele falava a respeito da sua morte. Tudo está no controle de Jesus. Ele sabe tudo o que vai acontecer. Ele está se apresentando. Jesus não foi pego de surpresa na crucificação. Não foi assim, Jesus estava lá em Jerusalém e de repente aconteceu. Ele sabia que Judas iria traí-lo. Ele sabia tudo o que estava acontecendo. Mas os discípulos à sua volta estavam meio atormentados. Lembra que Jesus subindo para Jerusalém, eles estavam discutindo quem vai ser o maior, quem vai reinar no seu direito, à tua esquerda. Estavam meio brigando entre si, eles não estavam com muito discernimento. Jesus entra em Betânia, isso é o domingo anterior, a quinta-feira da sua ressurreição. Ele está na casa de um homem que tinha sido curado, e Jesus está lá ministrando, e o que acontece? Entra Maria com um vaso de perfume caríssimo. Alguns estudiosos, pelo que a Bíblia fala, dizem que aquele perfume valia, em dinheiro de hoje, valeria uns $300 mil. Algumas pessoas diziam que eles guardavam perfume como se guarda ouro, essência de perfume como se fosse uma garantia, uma herança, uma aposentadoria, alguma coisa assim. E ela entra naquele lugar, naquela casa que Jesus estava ministrando, e quebra aquele vaso, aquele óleo de perfume sobre a cabeça de Jesus, em abundância, escorre pelos pés de Jesus e ela de novo cai aos pés de Jesus, em adoração e em lágrimas. É tão radical o que essa mulher faz em João 12, que ofendeu os discípulos todos. E um verbalizou, Senhor, que desperdício. Se nós tivéssemos vendido já que ela estava querendo ofertar, se nós tivéssemos vendido, a gente podia sustentar, fazer projetos sociais aí por 2, 3 anos, fazer muita coisa com esse dinheiro. Que desperdício isso. E sabe o que o Senhor fala? O Senhor fala assim, os pobres vocês sempre vão ter com vocês, e é bom vocês fazerem, pensar neles e tudo bem, mas preste atenção. O que essa mulher fez hoje será lembrado e falado onde esse evangelho for pregado. Porque hoje ela ungiu o meu corpo para a minha morte. Presta atenção nisso. De todos os seguidores de Jesus, a única que teve discernimento, ou que teve capacidade de ouvir o Espírito Santo de Deus e fazer uma ação, um ato profético na semana da morte de Jesus, foi aquela jovem adoradora. Ela teve discernimento profético da hora grave que estava por vir sobre Jesus. E como Jesus haveria de ser morto, ser tirado da cruz em poucas horas, e o sábado já iria começar. Não haveria tempo de fazer todo o processo de unção do corpo para quando uma pessoa morria e era digna, ela tinha que ser ungida e tudo mais. Tinha todo um processo que era feito e levava algumas horas. Como isso não ia dar tempo de acontecer, o corpo de Jesus foi ungido antes por Maria, com mirra, que era o que era usado em poucas proporções. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que essa mulher, que representa a igreja, que é chamada para estar aos pés de Jesus, respondeu ao Espírito Santo e fez um ato profético, porque ela vivia no lugar da adoração. E ela foi a única que teve discernimento e que fez
dessa tremenda extravagância de adoração. Nesses dias em que nós estamos vivendo, nesses dias em que eu e você precisamos de discernimento sobrenatural, precisamos saber o que Deus está fazendo, o que Deus está falando, o que é de Deus, o que não é de Deus, que vozes são do Senhor. Precisamos saber o tempo e a estação. O que está para vir sobre a nação, o que está para vir sobre a terra, o que está para vir sobre a nossa casa. Nós precisamos de discernimento. Sabe como vem o discernimento? Como vem o entendimento? Como vem a abertura de olhos espirituais e de entendimento? Vem de você, de nós ficarmos aos pés de Jesus. De nós termos como estilo de vida, sermos como Maria. E é isso que eu quero deixar com vocês, igreja, nessa noite. Mais do que apenas uma pregação empolgante que eu poderia ter feito, pense, seja você quem for, em reorganizar a sua vida, repriorizar a sua vida, e encontre tempo diário. Seja você uma pessoa tempo integral na obra, seja você alguém que tem cargo ou não tem cargo, seja você um empresário, uma empresária, ou um profissional liberal, ou uma pessoa que tem emprego e que trabalha de segunda a sexta ou de segunda a sábado, seja você quem for, pense em reorganizar a tua vida. Seja você um estudante, um jovem, um adolescente, reorganize a sua vida e encontre tempo para você vir para os pés de Jesus. No seu quarto, numa praça, num tempo que você tiver, encontre tempo e organize a sua vida. Tenha isso, crie um hábito, desenvolva essa graça, essa habilidade. Se você fizer isso por um tempo, vai se tornar parte da tua vida. E a tua vida não vai ser mais a mesma. Você vai começar a conquistar o sobrenatural de Deus. Igreja, nós vivemos em dias em que as pessoas querem o sobrenatural de Deus, mas querem como se fosse um McDonald's, como se fosse um instantâneo. Querem que alguém venha e ponha a mão sobre a cabeça delas e pronto, o sobrenatural de Deus acontece. Vivemos em dias que muitos estão atrás de homens, atrás do líder A, B e C. Sabe, o Senhor tem líderes, o Senhor nos dá pastores e apóstolos e líderes, sim, mas não são para substituir a nossa conexão com Deus, são para nos levar para Deus, são para nos apresentar a Deus. Nada substitui, ninguém, as coisas de Deus não são para acontecer assim na nossa vida. Nós precisamos ter um estilo de vida, de estar na presença dEle. Eu vou te dizer uma coisa, quando você começar a fazer isso, você vai descobrir que não tem coisa mais gostosa, mais prazerosa, mais intensa, mais bela, mais tudo de se fazer. Vai ser a melhor hora do seu dia, vai ser o melhor tempo. Não vai ser um sacrifício religioso, eu tenho que fazer por obrigação. Vai ser o melhor tempo, porque Ele vai te encontrar nesse lugar. E quando Ele nos encontra, irmãos, vale a pena aquela hora, aquele tempo, nós não queremos sair daquele lugar. Ele vai te encontrar quando você vier para Ele. Ele vai abrir a Bíblia para você, Ele vai fascinar você. Jesus é mais fascinante do que Hollywood. Jesus é mais fascinante do que qualquer coisa que o homem possa produzir. Jesus é mais fascinante do que qualquer prazer, qualquer droga, qualquer coisa. Mas nós precisamos vir para os pés dEle e começar a encontrá-lo diariamente. Precisamos sair do molde religioso e encontrar Jesus de verdade, porque Ele está vivo e Ele te chama para os pés dele. Vamos ficar em pé, igreja. Aleluia. Feche os seus olhos comigo. Feche os seus olhos. Eu sei que você ouviu a palavra, tive tanta liberdade de pregar nessa noite. Desculpe eu ter pregado tão longamente, eu pretendia ter sido pelo menos 20 minutos mais curto. Mas eu sei que você está aqui porque você tem sede de Deus. E eu sei que se Deus me deu essa mensagem que marcou tanto a minha vida, Maria, a vida de Maria, de Betânia, não é só uma pregação para mim, não é só uma mensagem, é o modelo para a minha vida. E você pode viver nesse lugar. Você pode vir para este lugar. Você pode experimentar Deus em novos níveis. Feche os seus olhos comigo.
Quem sabe aí no seu coração você vai responder ao Senhor: Deus, aqui estou eu quero o Senhor. Quem sabe você vai dizer: Deus, eu me comprometo a te encontrar neste lugar. Feche os seus olhos, igreja, por alguns minutos só. Deus, obrigado porque o Senhor nos falou conosco nessa noite. Obrigado por tua presença aqui, Senhor. Espírito de Deus, tu estás aqui nessa noite. Senhor, o Senhor nos chama para o lugar secreto. O Senhor nos chama para estar aos seus pés. Mais do que, Senhor, uma mensagem bonita ou algo, Senhor, que seja realidade nas nossas vidas. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, fazer algo. Senhor, há vidas aqui que precisam ser renovadas nessa noite, que precisam de um encontro contigo, Senhor, novo. Senhor, há vidas aqui que, Senhor, se encontram, Senhor, sem uma conexão. Libera a tua graça nessa hora, Espírito de Deus. Senhor, nos falou a tua palavra. Libera a tua graça, Senhor. Deus está aqui nesse lugar nessa noite, igreja. Deus está conosco aqui. Receba do Senhor. Receba do Senhor. Espírito Santo, inunda os corações. Convença. Tua palavra foi liberada, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Se você quer dizer para o Senhor nesta noite: Senhor, eu quero viver neste lugar. Eu quero a partir de hoje ter um novo estilo de vida. Reprogramar, realinhar a minha vida. Mas eu preciso da tua ajuda, da tua força, da tua graça. Eu quero me lançar aos teus pés, Senhor, mas eu preciso que o Senhor me fortaleça e o Senhor está pronto para fazer. Se você quer fazer isso, dizer isso para o Senhor, eu queria que você levantasse a sua mão direita bem alta. Eu quero orar com você que levantar a sua mão. Eu não vou chamar vocês aqui na frente, porque eu sei que o Senhor está ministrando com vocês aí. É você e Deus. Sabe, às vezes o Senhor nos leva a liberar a unção sobre as pessoas, e eu amo fazer isso, eu amo orar pelas pessoas. Mas essa mensagem é uma mensagem que tem a ver com você e Deus. Eu estava aqui perguntando se o Senhor quer que eu chame as pessoas à frente, se eu quero que eu ministre especificamente em algumas áreas. Mas o Senhor está dizendo, é você e Ele. E Ele está aí com você, e Ele vai para você, Ele vai para sua casa com você. Levante a sua mão direita. Ao levantar, você está dizendo: Senhor, eu estou respondendo. E eu estou dizendo: eu quero encontrar o Senhor em novos níveis. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora. Espírito Santo, Tu que estás aqui, Senhor, vê cada mão levantada. Senhor, está te dizendo: Jesus, eis-me aqui. Eu quero viver aos Teus pés. Eu quero gastar tempo com o Senhor na minha semana, no meu dia a dia. Senhor, Tua igreja, o Teu povo está com a sua mão levantada. E eu oro agora, Senhor, libera a Tua unção sobre eles. Libera a Tua graça. Libera a Tua presença. Libera capacitação, Deus. Vem, Senhor, sobre cada um. Eu oro que, Senhor, haja uma nova força. Eu oro por sonhos e visões. Eu oro por revelação na palavra. Eu oro por encontros sobrenaturais para esta igreja. Eu oro, Senhor, que esses que estão com a sua mão levantada, Senhor, entram num novo lugar a partir de hoje. Aviva, Senhor, esses corações.
Aviva essas famílias, aviva esses jovens, aviva esses casais, aviva, Senhor, essas pessoas. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro, libera a tua glória neste lugar, nesta noite. Marca esta igreja, levanta Marias aqui, Senhor, no meio dos homens, no meio das mulheres. Levanta, Senhor, uma igreja de Marias neste lugar, aqueles que vão viver aos teus pés. Pai, eu oro pelos pastores, obreiros, líderes, músicos, adoradores. Pai, eu oro que, Senhor, haja, Senhor, uma revolução nesta igreja. Senhor, uma revolução onde o seu povo esteja indo cada vez mais para o lugar secreto, para o lugar do encontro, para o lugar com o Senhor, individualmente, Pai, como casal, como família, Pai, como igreja. Libera a revelação, Senhor, do lugar de encontro. Libera, Senhor, Deus, mesmo nessa igreja, a tua glória. Libera a sala de oração para que o teu povo se encontre com o Senhor, mesmo coletivamente. Senhor, eu oro por uma nova cultura no meio dos jovens dessa igreja. Eu oro por uma nova cultura. Pai, faz aqui o que o Senhor fez em Londres com os nossos jovens. Faz aqui, Senhor, faz com as famílias o que o Senhor fez na minha casa. Libera a tua glória, desde o mais novo até o mais velho. Libera o teu poder, libera o teu poder, libera o teu poder. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Pai. Eu sei que o Senhor fez e vai fazer. Eu sei que muitos de vocês não vão ser mais o mesmo. Vai nascer uma sede nova no teu coração, graça para você fazer isso. Eu quero fazer uma última oração e passar a palavra de volta para o pastor. Se alguém entrou aqui, está aqui nesta noite, e você tem sofrido ou sofre, está com uma enfermidade, uma doença, uma dor agora mesmo, ou uma doença que foi diagnosticada, ou algo que você tem novo ou há muito tempo, eu quero orar por você, porque aonde Deus está, onde a presença de Deus é liberada, e eu sei que nesta noite o Senhor vai curar muitas vidas aqui, porque Ele quer que você entenda que Ele está aqui nessa noite e que Ele falou conosco. Eu quero que você faça uma coisa muito simples. Fique aí no seu lugar, não precisa vir aqui na frente. Coloque a mão, sua mão direita no local ou na região dessa enfermidade. Não precisa ser exato, mas só coloque a sua mão na região, seja o que for, como um ponto de contato e de fé. Simplesmente isso. Não é isso que vai determinar o operar de Deus, mas isso faz com que você estabeleça o que você está querendo receber. E amém. E eu vou orar, pedindo para Deus liberar o sobrenatural na tua vida. E eu sei, eu não vou estar aqui, nós não temos tempo de ouvir testemunhos hoje, mas eu sei que amanhã, mesmo amanhã à noite no culto aqui, haverá muitos testemunhos de curas, de coisas sobrenaturais. Amém? Pai, eu te peço em nome de Jesus, de acordo com a tua palavra, com aquilo que o Senhor mesmo prometeu, eu te peço, Pai, faz aquilo que o Senhor ama fazer nesta noite. Libera cura sobre o teu povo. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo toda dor, todo mal, toda infecção, toda virose. Eu repreendo, Senhor, toda enfermidade. Obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo já levou sobre si as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Senhor, aquilo que Ele nos traz a paz, Ele nos traz cura, o Senhor já levou as nossas dores. Portanto, Senhor, com base no sacrifício de Jesus na cruz e do teu amor por nós, eu oro e eu repreendo toda enfermidade. Saia em nome de Jesus. Libera, toca, queima. Espírito Santo, opera nas vidas deste lugar, em nome de Jesus. E nós te daremos glórias, e te daremos honras, e te daremos louvores, em nome de Jesus. Você que está com a mão nesse lugar, aí diga assim: eu recebo pela fé a minha cura nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Você pode dar um aplauso para o Senhor, Ele é digno.
Deus abençoe. Muito bom ministrar para vocês. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, com essa é a quinta mensagem em seguida que Deus tem falado conosco sobre parar para buscá-lo. É a quinta vez. Amém. Agora só nesses últimos 15, 20 dias. Então não há dúvida de que Deus, ele não está com pressa. Ele está assim desesperado. Deus não fica desesperado, né? A gente sabe disso, mas Ele quer encontrar com você. O sonho, se podemos falar assim, do nosso amado Deus é encontrar conosco. É voltarmos ao Éden e termos um tempo com Ele na viração do dia, onde Ele possa nos encontrar todos os dias. Ele não precisa falar, onde você está hoje? Ah, hoje eu fui jogar tênis. Onde você foi? Hoje eu estou assistindo um filme. Você pode jogar tênis, vai assistir filme, vai fazer o que você gosta de fazer, mas não deixe de encontrar com Ele diariamente. Amém, queridos? Deus abençoe você. Obrigado porque você respondeu ao nosso convite. E lá atrás, não esqueça de abençoar o pastor Elcio. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado e diga assim: eu vou me encontrar com Ele diariamente. Deus abençoe você.